Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 3 de novembro, e estamos celebrando a solenidade de Todos os Santos. Como deve ser do conhecimento de todos nós, esta solenidade é celebrada no dia 1º de novembro. Mas quando este não cai no dia de domingo, nós então postergamos para o domingo mais próximo, como de fato estamos fazendo hoje. E o evangelho é o de Mateus 5, 1 ao versículo 12, onde Jesus sobe a montanha e então ali Jesus ensina as bem-aventuranças. Os que têm um coração de pobre, começando a primeira bem-aventurança, felizes são esses, bem-aventurados são esses, porque deles é o reino dos céus. E assim Jesus, portanto, vai descrevendo essas bem-aventuranças. E elas acontecem exatamente no início do Sermão da Montanha, que esse sermão que está no Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. Jesus assim fala para as multidões numerosas, vindas de vários lugares, é um pouco do sinal da universalidade da salvação, esse reino de Deus que é aberto para todos, sem exceção. Assim Jesus sobe a montanha e vai se assentar nela. Então a montanha lembra ainda o Sinai, onde Deus, através de Moisés, tinha feito aliança com o seu povo. E assentado, Jesus assume o papel de mestre. Devemos recordar aqui também que esse gesto de sentar é um gesto, portanto, de maestria, de ensino por parte de Jesus. E a montanha também, que é o local silencioso, o local onde Jesus, na verdade, se encontra muitas vezes em comunhão de oração com o seu próprio Pai, não para se afastar das multidões, mas para fortalecer espiritualmente a sua missão e a sua comunhão com o Pai, a sua missão do anúncio do reino de Deus. Todas as bem-aventuranças, as 8, são importantes, descritas aqui no Evangelho de hoje, sendo que nós poderíamos destacar a primeira e a última, sendo assim importantes, né? É a primeira que fala exatamente dos bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, e a oitava também, que é a bem-aventurança que fala bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, ao mesmo tempo que nós anunciamos o Evangelho de Cristo, a boa nova a todos, sobretudo aos mais necessitados, esquecidos, abandonados e marginalizados deste mundo, nós também falamos que muitas vezes, ao anunciar essa justiça do reino, somos perseguidos. É claro que as outras bem-aventuranças também não são menos importantes do que esta, mas nós gostaríamos de focar essas duas, porque elas são bastante marcantes dentro desse projeto do anúncio do reino de Deus. Então, como vos falei, as bem-aventuranças, elas marcam assim o início do discurso de Jesus sobre o reino de Deus. E os destinatários dessa mensagem de Jesus são todas as pessoas. Não temos assim um povo simplesmente. Ele veio inaugurar, portanto, o novo povo de Deus. Jesus sobe então ao monte e assume essa posição de mestre, e o monte, portanto, é o lugar da revelação divina e é o local também onde Jesus ensina com toda a autoridade. Ele não ensina como os fariseus e mestres da lei, mas ele ensina com autoridade. E aí, como nós falamos, né, é esse gesto de tomar. Jesus não precisa pegar as tábuas da lei, como Moisés tomou, recebeu de Deus, mas ele mesmo é a palavra de Deus encarnada. Então, ele mesmo é essa palavra que vem aos nossos corações, e ele mesmo, através da palavra, nos dá o sinal da aliança que é estabelecida com Deus através dele, que é essa palavra. Jesus é assim como Messias e Filho de Deus, que sobe, portanto, ao monte para apresentar não uma lei fria, uma lei simplesmente objetiva, mas, na verdade, as bem-aventuranças acaba sendo, como o próprio Papa Francisco, né, na exortação apostólica Gaudete et Exsultate sobre a santidade no mundo atual, ele fala que ali nós temos um programa de vida. Não basta simplesmente ter a vontade de ser santo, mas é muito importante ter um programa de vida para atingirmos esse ideal e essa santidade. E com esse programa de vida, então, pretende Jesus estabelecer uma nova aliança com toda a humanidade. É o que eu falei anteriormente, essa universalidade da salvação. Ele expressa esse desejo, né, do Pai salvar a todos a partir da aceitação de Jesus
e daquilo que ele hoje nos revela como sendo a vontade de Deus que deve ser cumprida em nossas vidas. Essas bem-aventuranças, como nós sabemos do Evangelho de Mateus, elas já acontecem, né, em certo sentido também, como sendo os gestos reveladores de Jesus Cristo e daqueles que, portanto, querem seguir Jesus como sendo Messias. Então, quem quer me seguir, quem quer o caminho da santidade, aqui está, eu gosto de falar sempre as bem-aventuranças como se fosse a nova cartilha do reino de Deus. E Jesus então descreve essa cartilha, explicita essa cartilha, e aqueles que querem segui-lo e chegar a essa santidade, basta cumprir, né, essas bem-aventuranças. Mas elas devem ser vivenciadas, essas bem-aventuranças, não memorizadas, como os mestres da lei e fariseus memorizavam a lei antiga, a tal ponto que não podia mexer em uma vírgula da lei. Elas serão vivenciadas em toda a sua plenitude e elas vão, portanto, levar a uma salvação futura. Por isso, elas estão relacionadas ao passado e, ao mesmo tempo, ao presente. Ela recorda a subida de Moisés ao Sinai para receber as tábuas da lei, mas no presente, Jesus inaugura uma nova lei, a lei do amor. E, ao mesmo tempo, nos prepara para o futuro, porque ela tem uma dimensão que nós chamamos também escatológica, que uma vez vivendo essas bem-aventuranças, nós certamente estaremos participando desse reino que Jesus prepara para todos aqueles que são homens de boa vontade e que querem acolher essa palavra do reino e colocá-la em prática. Então, o discurso das bem-aventuranças é o alegre anúncio do reinado de Deus, dirigido a todos, de modo particular aos mais necessitados, ao pobre, ao oprimido, ao indefeso, ao marginalizado, ao aflito. Sempre que nós visitamos essas bem-aventuranças, nós encontramos uma chave de leitura para cada situação histórica que nós estamos vivendo, ou para cada situação vivencial ou existencial que muitas vezes estamos vivendo quando da nossa configuração com Cristo, por conta do anúncio desse santo evangelho também, que é de nossa competência como batizados e enviados neste mundo. As bem-aventuranças, portanto, descrevem um modo cristão de viver esse segmento de Jesus Cristo, de estar em comunidade também na própria história, trazer esse sinal de Cristo na história. É por isso que serve essas bem-aventuranças como um luzeiro para a nossa própria vida, como um norte que nós vamos dando à nossa existência. É o convite também, através delas, que Jesus faz a uma mudança de vida e uma mudança também de mentalidade, tendo sempre como critério essa novidade do reino, esse reino de Deus que sempre nos surpreende, que nos chama, portanto, a uma vida transformada, uma vida nova. Só para concluir, então, esse gesto nobre que Jesus realiza ao nos dar essa cartilha do reino de Deus, é também um gesto eloquente, que todos nós cristãos vislumbramos, né? Olhamos para o alto. Jesus sobe para o alto da montanha, nós olhamos para Jesus no alto da montanha, pois lá devemos depositar assim a nossa verdadeira esperança. Nós cristãos estamos nesse mundo, não fixando o nosso olhar nas coisas que passam, mas nas coisas que não passam. Todo o nosso coração e nossa vida, toda a nossa atenção deve estar voltada para o alto, porque é lá que nós temos a nossa morada eterna e definitiva, a cidade de Deus, muito bem descrita por Santo Agostinho. Trata-se, portanto, do resgatar a nossa verdadeira identidade de filhos de Deus, identidade essa que foi atribuída a nós no dia do nosso batismo e que devemos cada vez mais assumir em nossa vivência. Por isso o Papa nos deu nessa exortação sobre a santidade, essa direção de como nós podemos assumir a nossa identidade cristã na igreja, no mundo, na sociedade. Temos essa marca forte daquilo que ele nos exige para nós vivermos, portanto, essa identidade de pessoas assinaladas e propagadoras desse mesmo reino. Então, ser santo deve ser, então, contemplado como sendo uma proximidade à nossa própria realidade. Ser santo é algo intrínseco aos nossos planos, que não são simplesmente planos humanos. Portanto, faz parte do nosso itinerário de fé, não somente nosso, mas de todos os cristãos, buscar essa santidade. Não queremos simplesmente memorizar alguma coisa que nós aprendemos e que fica na nossa memória e depois se apaga. Não, nós queremos seguir esse itinerário. Jesus é o caminho, verdade e vida. E seguindo a Cristo, então, chegaremos
a essa santidade de vida almejada por todos nós. Sede santos, porque vosso Pai Celeste também é santo. Então, que esta celebração de hoje possa verdadeiramente nos ajudar a trilhar esse bom propósito do caminho da santidade e chegarmos com êxito ao término desse caminho. E para nós prosseguirmos a nossa reflexão em base à palavra de Deus, eu deixo aqui uma pergunta, e essa pergunta nós podemos encontrar a resposta no Evangelho de hoje, mas pode ser também um sinal de uma reflexão do curso da nossa semana. Então, qual é a relação que eu tenho entre ser filho ou filha de Deus e ser santo? Ter consciência de que eu recebi a graça do batismo me leva à busca da santidade cotidiana? Então, como eu vivo o mundo de hoje, a minha vocação humana e, ao mesmo tempo, a minha vocação à santidade? Será que eu me permito esse mundanismo, perdendo a minha consciência de cristão e cristã? Então, que possamos viver nesse mundo com esta marca característica da santidade, ser separado do mundo, não para simplesmente fugir do mundo, mas para evangelizar o mundo com o nosso testemunho batismal, que é sem dúvida também o testemunho da nossa santidade, da vocação de todo batizado e batizada a essa santidade. E assim, vivendo a santidade, o Senhor possa um dia abrir o seu reino para cada um de nós e dizer a cada um e a todos: vinde eleitos do meu Pai, bem-aventurados do meu Pai, para o banquete que desde há muito preparei para todos vós que viveram, portanto, a dimensão das bem-aventuranças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.